Olá, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do PET, volume 7, semana 2 de História. Unidades temáticas, povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Objetos de conhecimento, cidadania, diversidade cultural, respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Habilidades, conteúdos relacionados, importante que vocês leiam. Orientações aos pais, dicas para o estudante, o que quer saber mais. É muito importante que vocês leiam antes de responder as atividades do PET de vocês. Atividades. Leia o texto abaixo, circule as palavras desconhecidas e registre seu significado de acordo com o contexto nas quais estão inseridas. Então, vamos lá. As muitas línguas do Brasil. Então, eu não vou ler o texto, tá? É importante que vocês leiam. Eu vou tentar falar para vocês a ideia principal do texto. O Brasil, se você acha que no Brasil se fala apenas o português, temos que repensar, tá? O Brasil é um país grande e ele sofreu influência de diversas culturas, vindas de diversos lugares, território muito grande, e é natural que as pessoas se comuniquem em diversas línguas, mas essa diversidade nem sempre é reconhecida. Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional resolveu criar um Inventário Nacional da Diversidade Linguística. É um documento que registra e descreve os idiomas falados no Brasil. Por enquanto, o inventário inclui 3 línguas, que é o italiano. Aí, lá na atividade, pediu para marcar as palavras desconhecidas aqui. Então, eu marquei as palavras que eu não conhecia, né? O italiano, o azurini do Trocará, o guarani MBYA. Vou falar dessa forma porque eu não sei a forma correta de falar, tá, gente? Então, eu marquei essas 3, que eu não sabia o significado. Então, se vocês tiverem outra que vocês não sabem, marquem as 3. Então, olha, as 3 línguas que estão no inventário são essas 3. O italiano é uma variação do italiano trazido do norte da Itália por imigrantes e falado no Brasil por seus descendentes. O azurini do Trocará é uma língua da família Tupi-Guarani, falada por indígenas azurini. E o Guarani também é uma língua falada por indígenas de grande parte do litoral do Brasil. Tá? Há projetos em andamento para a inclusão de outras línguas faladas por grupos formados a partir de imigração, línguas indígenas e até línguas de sinais. Leia o texto abaixo e sublinhe as informações mais importantes. Então, eu sublinhei as informações que eu achava mais importantes, tá? Então, vocês leiam o texto com muita atenção, tá? E sublinhem as informações mais importantes. Então, esse texto aqui está falando que a linguagem, né, a linguagem que os indígenas usam, o macro-G, que 8,15% dos indígenas falam, né, essa língua, do tronco tupi, 12%. Contudo, a língua do tronco tupi, que era a mais falada tanto dentro quanto fora das terras indígenas, né, gente? Então, aqui fala as línguas que são mais faladas, as terras dentro ou fora das terras indígenas. Então, é importante que vocês leiam esse texto, tá? Para entender direitinho o que está falando aí. Aqui tem um gráfico que fala a distribuição percentual das pessoas indígenas de 5 anos ou mais de idade por localização no domicílio, segundo a condição de falar língua indígena no Brasil em 2010. Esse gráfico aqui é um resumo do texto lá de cima, tá? Responda de acordo com o gráfico. Em 2010, qual o percentual de indígenas falava a língua macro-G em suas terras? Então, olhando no gráfico aqui, olha. Tá vendo aqui a língua macro-G? O azul são terras indígenas e
o alaranjado são fora de terras indígenas. Então, perguntou qual percentual de indígenas falavam a língua macro-G em suas terras. Então, nas terras indígenas, o percentual de indígenas que falavam a língua macro-G em suas terras em 2010 era de 13,2%. Em 2010, qual percentual de indígenas falava a língua macro-G fora de suas terras? Então, fora era 1,9%. Então, resposta completa. Percentual de indígenas que falavam a língua macro-G fora de suas terras em 2010 era de 1,9%. Respostas tem que ser completa, tá, gente? Letra C. Qual o percentual de indígenas falava a língua tupi em suas terras? Aqui já tem a língua tupi aqui, já é outra língua. Então, aqui dentro das terras e fora das terras. Dentro das terras, 18,1%, fora 4,5%. Então, o percentual de indígenas que falava a língua tupi em suas terras em 2010 era de 18,1%. Qual o percentual de indígenas falava a língua tupi fora de suas terras? Nós já vimos lá em cima. Percentual de indígenas que falava a língua tupi fora de suas terras em 2010 era de 4,5%. Nós já vimos lá no gráfico, né? Qual é a diferença do percentual dos falantes da língua tupi que moravam e não moravam em terras indígenas? Então, a matemática aí de novo, né, gente? Para se calcular diferença, a gente faz uma subtração. Então, a diferença do percentual dos falantes da língua tupi que moravam e não moravam em terras indígenas era de 13,6%. Aqui esse texto vai falar do ritual da tucandeira, que é uma formiga, né? Que tem uma picada muito forte. Então, nesse ritual, é importante também que vocês leiam, tá? Nesse ritual da tucandeira, que é realizado pelo povo indígena Sataré Maué, é uma forma de iniciação masculina. Quer dizer, quando o rapaz está passando, quando a criança está passando da fase da infância para a fase adulta, ele tem que passar por esse ritual. O que é esse ritual? Pega uma luva cheia dessa formiga que chama tucandeira, põe na mão do rapaz. E aí ele tem que resistir à dor, para mostrar que ele é forte, ele tem que resistir à dor, tá? E pelo menos 15 minutos. Isso é uma demonstração de bravura masculina. Então, o ritual também simboliza proteção para o corpo. É uma crença, tá, gente? A ferroada da tucandeira funciona como uma espécie de vacina. É uma crença, né? É uma cultura deste povo. Então, é uma cultura deles. Cada um tem o seu modo de ver as coisas. Cada um tem a sua cultura. Então, nós que não temos essa cultura, não temos o direito de falar se é certo ou errado. Nós temos a obrigação de respeitar a opinião, a cultura, a diversidade de todos os povos, tá? Ainda mais no Brasil, que é um país cheio de diversidades culturais, diversidade racial, todos os tipos de diversidade nós temos no Brasil, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar as diversidades. O que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo contém os radicais etno, aqui ó, etno, que significa etnia, semelhança de hábitos, costumes e cultura. Centrismo, o que é centrismo? Aqui ó, a formação da palavra. Etnocentrismo. Centrismo é colocar no centro algo, né, que você julga, posição que coloca ao centro como referência central a tudo que está à sua volta. Então, é colocar no centro aquilo que você julga que é importante, né? Então, etno é derivado de etnia, né, de semelhanças, de costumes, de cultura. Centrismo é centralizar, tá? Então, a pessoa que é etnocêntrica, quer dizer,
A pessoa que é etnocêntrica, ela julga que a única cultura importante, que a única cultura que é superior é a sua. As outras são inferiores, as outras não têm valor. Então, é legal ser etnocêntrico? Não, não é legal. É legal a gente ter uma visão ampla, é legal a gente respeitar todas as culturas, todas as pessoas, todos os modos de viver, todos os costumes, todos os hábitos, todas as raças, todas as etnias, né? Isso que é legal. Ser etnocêntrico é acreditar que só a sua cultura é importante. A sua cultura é superior às demais. E as outras culturas não têm valor. As outras culturas são inferiores à sua. Então, não é legal ser etnocêntrico. Não é legal achar que você é melhor, que as suas atitudes, que a sua cultura, que o seu modo de ver o mundo é melhor do que o do outro. A gente tem que aprender a respeitar todas as culturas, todas as pessoas. Não importa a posição dela, ok? Então, espero que todos vocês, meus alunos, nossos alunos da Escola Professora Elza, saibam respeitar. Não sejam etnocêntricos. Sejam pessoas respeitadoras dos direitos, das culturas, das etnias, das raças, de todas as outras pessoas, tá? Leia a proposição abaixo e argumente dizendo se concorda ou não e por quê. O etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões e etnias. Quem é etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Foi tudo que eu falei lá em cima agora, né, gente? Então, eu não concordo com o etnocentrismo, tá? Essa é a minha posição. Eu não concordo. Espero que vocês também não concordem, né, gente? Porque não é uma coisa legal. A pessoa que é etnocentrista coloca a sua cultura como a mais importante de todas e não valoriza as demais culturas. É vítima da própria ignorância. Então, é o que eu já falei lá em cima, né? Espero que vocês também pensem assim, mas se vocês não pensarem, eu respeito o pensamento de vocês, tá? Cada um tem uma forma de pensar, tem uma forma de viver, tá? Mas o legal é a gente aprender a respeitar as demais religiões, as demais etnias, as culturas, os povos, as raças, as opções sexuais, né? Isso que é legal a gente aprender. Mesmo se a gente não sabe, a gente tem que aprender, tá? Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas se formam preconceituosas, se tornam preconceituosas. Então, se a gente se tornou, a gente consegue também tirar isso da gente, trabalhar isso dentro da nossa cabeça e tirar isso e aprender a respeitar as demais pessoas. Então, aqui tem uma tirinha, né? Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância, né? Então, a gente tem que pensar nisso e aprender a respeitar as demais pessoas. Por hoje é só, espero ter ajudado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, façam as suas atividades e encaminhem para a sua professora. Até a próxima. Beijinho, beijinho.